Olá, vocês estão ouvindo o Outras Mamas. Eu sou o Felipe Lemos. Eu sou o Guilherme Lira. E eu sou o Vegano Vitor. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Vocês estão ouvindo aí, devem estar se perguntando o que está acontecendo. Até o Outras Mamas foi dominado por homens. Não! A gente não ia deixar isso acontecer. Mas a gente sempre fala aqui da nossa luta, das nossas dores, das nossas vontades, do mundo que a gente quer construir e como o patriarcado e o machismo influenciam negativamente as nossas vidas. Mas também já falamos aqui que não somos as únicas a sofrer com isso, né? Pois é, o patriarcado é ruim pra todo mundo, homens e mulheres, independente de idade, orientação sexual. Por isso, convidamos alguns homens pra falar pra gente como que eles se veem nessa história toda. Mas aí vai ter gente que vai dizer que a gente tá copiando o episódio maravilhoso do Mamilos. Pois sim. E é verdade. Masculinidade e sentimentos, pra quem não ouviu. A gente já avisa que esse episódio foi inspiração sim, mas que não tem como ser igual. Primeiro porque todos os homens aqui são veganos. E segundo, cada homem, cada pessoa tem uma história pra contar. Então, bora botar esses homens pra conversar. vamos. Felipe, Gui, Vitor, sejam bem-vindos à nossa casa e se apresentem, que o microfone agora tá com vocês. Cuida com carinho do nosso espaço! Então a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um, quem que é, de onde veio, o que que faz e por que que é vegano. Começando pelo Guilherme. Quem é você? Eu sou o Guilherme Lira, sou casado com a Thaís, com a Chata Vegana. Está juntos há bastantes anos, 13 anos ou 14. Caraca, um tempo. Somos veganos há quase 3 anos e nos tornamos veganos do dia pra noite, assim. Eu cheguei em casa, a Thaís tinha assistido Conspiracy, tinha se tocado toda e me deu a notícia falando, ó, me tornei vegana e o que você vai fazer com isso? Eu também assisti a Conspiracy no dia seguinte, me identifiquei bastante, concordei com tudo que tinha lá e dali pra frente eu comecei a estudar o veganismo e tamo aí. Eu sou o Vegano Vitor, eu sou namorado da Bárbara Miranda, que grava podcast com a Chata Vegana. Chatinha pros íntimos. Que ao contrário dos outros dois, eu lembro exatamente o dia que eu virei vegano. Foi dia 15 de agosto de 2016. Eu decidi que eu ia virar vegano. Naquele dia eu comi a minha última refeição com animais, que foi um rodízio de sushi lá em Brasília. Não vou dar o nome, porque não é pra ir lá. Mas foi realmente a última vez que eu comi qualquer coisa de origem animal. Quer dizer, intencionalmente, né? Eu já comi outras vezes acidentalmente. O que é uma merda, mas Nossa, é acontece. terrível, né? Dá uma desânimo. Mas é isso, sou vegano há 2 anos e pouquinho. E sou ativista vegano há 2 anos, mais ou menos. E vocês podem me acompanhar no Vegano Vitor, no canal no YouTube, no Instagram, Facebook e na vida real também, se quiser aparecer aí, tomar um chopp. Eu sou o Felipe, sou o companheiro da Ioná, @IonáRecobel, vocês, o pessoal deve conhecer aí, o pessoal que segue o podcast, né? E nós viramos vegetarianos primeiro, na verdade, a Ioná virou, né? E acabou sobrando pra mim acabar com o que tinha no freezer, né? Isso durou uns 2 meses, mais ou menos, faz uns 2 anos, eu acho, um pouquinho mais, talvez. E aí, no Réveillon de 2016 para 2017, se eu não me engano, foi a definição pra mim que, ó, a partir de amanhã, nada de origem animal. Então, estamos aí no veganismo esse tempo aí e não tenho arrependimento nenhum, é muito melhor viver assim e é isso aí. Não tem arrependimento nenhum, é ótimo. Não tem arrependimento nenhum aqui, sem arrependimentos. É foda, porque eu fiquei muito tempo, sei lá, sabendo que era errado, eu já tinha o conhecimento, eu já tinha os argumentos, mas eu não tinha força de vontade. E as pessoas até me perguntavam, mas você não tá comendo carne? Então, na verdade, eu não devia comer nem esse queijo aqui, eu como porque eu sou hipócrita, porque se eu fosse seguir meus valores, eu... Você já tinha o conhecimento do quão errado. É engraçado, eu não tinha tanto essa visão não, eu gostava de animais, sempre gostei de animais e tudo, mas só que eu não tinha essa visão, não conseguia separar, assim, pensar tipo, nossa, eu tô comendo um pedaço de carne aqui, tipo, e é um animal, não, total, assim, tipo, frango, churrasco, essas coisas todas, eu comia sem peso nenhum, assim, até um dia que bateu um estalo, que na verdade foi um estalo que veio com o Pazu, né, nosso cachorrinho, e na época ele foi comprado, mas ele foi o grande modificador de tudo, né? Conviver com um outro ser humaninho ali fez a gente ver que, tipo, nossa, ele é especial, ele tem suas vontades e sente suas angústias, suas coisas, e aí a gente se tocou que, nossa, se ele sente, todos os outros também sentem, né? Então tá meio zoado continuar comendo os bichinhos, né? Enfim, se eu não vou comer ele,
por que eu vou comer os outros bichos, né? Aí começou meio que assim, então foi mais um estalo de conviver com outro bichinho mesmo. Precisou isso. Eu e a Tata, a gente não tinha muitos amigos que eram veganos ou até vegetarianos, mas a gente flertou muito com a ideia de ser vegetariano, porque a gente tinha uma imagem que era uma vida mais saudável, que era até um hype da época, assim, né? Então, sei lá, logo quando a gente se conheceu, 20, 21 anos, a gente deu uma flertada achando interessante, e às vezes a gente até se perguntava, quando que a gente vai se tornar vegetarianos, mas sem saber, assim, de nada de uma ideologia, era mais pra estar num hype ou pra ter uma sensação de ser mais saudável, alguma coisa assim. E a gente nunca foi vegetariano. De repente, igual eu falei, a Tata assistiu... pra dar uma contextualizada melhor, a Tata já contou aqui no podcast, mas a Tata se acidentou no trabalho, teve que ficar 2 meses em casa, e nesses 2 meses foi muito transformador para ela, várias coisas na cabeça, vários documentários assistindo. Um deles foi o Conspiracy, que a ela teve a grande sacada, a grande virada, assim, de perceber que estava errado a maneira como a gente se alimentava, se aproveitando de outras vidas, né? Pra gente foi de um dia pro outro, assim. Foi engraçado porque foi numa quarta-feira e no sábado anterior eu tinha feito um churrasco em casa com a banda inteira e, tipo, carne e linguiça pra tudo quanto é canto, bombando em casa. Nossa, eu lembro que a última vez que eu comi um churrasco, eu tava me sentindo culpado no nível ruim, assim. Eu lembro que eu cheguei no churrasco, eu não comi, porque eu tava, tipo, não quero comer isso não. Mas quando eu fiquei meio embriagado, aí eu comi, e eu comi me sentindo mal. Eu tive que perder umas inibições pra conseguir comer, e mesmo assim eu comia me sentindo mal, assim, tipo, cara, que isso tá gostoso, mas isso é muito errado. Enfim, acabou que não demorou muito depois disso pra eu virar vegano. É muito louco, né? A gente começa a fazer a ligação, e aí a gente vê como que as coisas ao redor da gente meio que mudam, né? Como que a gente se interage com as outras pessoas, é como você falou, a questão do churrasco, você precisou estar um pouquinho alto pra realmente botar pra fora aquilo ali que tava te angustiando, né? E como é que foi a recepção, assim, dos amigos, da família, quando vocês anunciaram ou declararam que vocês eram veganos e que não iam mais consumir nada de origem animal, nem usar e nem utilizar nada de origem animal? Como é que vocês foram recepcionados no trabalho, na casa dos pais, na casa dos amigos? Pra mim foi muito de boa, porque eu já tava meio que dando dicas de que isso ia acontecer. Meu pai é vegetariano há mais de 10 anos, minha mãe era vegetariana há mais de 10 anos, minha irmã era vegetariana já, então eles me influenciaram muito nesse sentido. Então, assim, pros meus pais, meu núcleo familiar foi muito tranquilo. Na casa da minha avó, nos almoços de sábado, ficou meio esquisito, porque eu passei a levar a minha comida e as pessoas não lidaram muito bem com isso, elas meio que me ignoravam, sabe? Elas ignoravam que eu tava comendo uma coisa completamente diferente, que eu tava levando uma marmita, ninguém ficava me perguntando, pô, que legal, você mudou, mas por quê? Não sei o que, as pessoas só ignoraram. Eu achei isso, velho, muito curioso, muito tipo, vou fugir desse diálogo que me desagrada aqui, mas... Enfim, e no ciclo social de amigos, a maioria dos meus amigos foi muito tranquila. Alguns, muito poucos, tiveram uma resistência e sei lá... Mas esses caras são seus amigos hoje ainda? Você Tipo, perdeu a amizade por conta do veganismo, ou por conta do ativismo, ou não? Eu acho que eu cheguei a perder, assim, uma amizade, por causa do ativismo, porque eu comecei a falar coisas no YouTube que a pessoa se sentia julgada, se sentia... Enchia a carapuça. E aí era uma amizade muito, muito bonita, muito bacana que eu tinha, e que eu converso com a pessoa hoje em dia, mas não é mais a mesma coisa, e eu acho que nunca mais vai ser, infelizmente. Mas, assim, o que eu posso fazer, né? Pois é. Não vou voltar a comer animais em nome dessa amizade. Comigo foi meio, não sei, não tive tanta facilidade assim. Pra explicar para os meus pais foi meio complicado, porque eles meio que não entendiam muito qual era essa ligação, mas de certa forma respeitavam, né? Lá em casa sempre teve uma questão do meu pai ser o cara da cozinha, assim, tipo, que é diferente da maioria dos lares aí, meu pai é quem cuidava da comida, ele chegava cedo do trabalho, minha mãe trabalhava até mais tarde, né? Então ele sempre, desde de moleque, ele que era o cara da cozinha. Só que em relação a ele não mudou muita coisa não, assim, continuou fazendo os pratos dele, e quando eu ia lá, já não morava mais com eles, né? Mas quando eu ia lá, minha mãe que se preocupava muito em tentar fazer alguma coisa diferente ali, seja um macarrão, seja essa mesma coisa na verdade, mas a intenção era boa. Era um macarrão, era um feijão sem carne,
e sempre separado, porque infelizmente o dele sempre teve carne, e isso não mudou até hoje, na verdade, né? E outra coisa foi os almoços na casa da minha avó também, né, de final de semana. Ela tinha uma preocupação também, eu lembro que o prato tradicional dela era frango e o macarrão. E ela super entendeu de primeira, não precisei explicar muita coisa, ela Acho que a entendeu. casa da avó é o pior dos cenários, né, cara? Porque Pois é, a avó pois é. já tá naquela posição, assim, que é a pessoa mais importante da família e você não pode... Tu não pode criticar ela de Você não forma pode alguma. negar o bolo que ela te serve na mesa, você Mas não o pode meu, negar. o meu foi bem acolhedor, na verdade. Tipo, eu acabei sendo que, tipo, eu ficava comendo minha porçãozinha ali numa boa, não tinha muito problema. E não tinha problema levar minhas coisas e fazer. Tipo, ela super respeitava isso, né? Eu me senti muito mais acolhida ali nesse ambiente do que, sei lá, na casa dos meus pais, por exemplo, né? E em relação aos amigos, a gente tinha um amigo que já era vegetariano, né? E, enfim, não era muito pela causa, ele se dizia pela causa, mas ele tá vegetariano até hoje, então pra mim não faz muito sentido isso. E no trabalho, assim, as pessoas fizeram piadinhas, mas como eu sempre fui muito fechado, né? Acabou que as piadinhas meio que entravam por ouvido e saíam pelo outro, né? Então, meio que foi isso, assim, tipo, não tive tanto problema, vamos dizer assim. Eu também, falando de trabalho, eu trabalho com TI, então é uma área que é predominantemente masculina e masculina machista, mas eu tive uma surpresa, assim, porque Olha, eu que estranho. O quê? Masculino e machista. Comum, Percebo uma né? relação. Que estranho. É comum. Você vai encontrar muito por aí. Eu sei como é, Gui. Tamo junto aí na área de TI. Mas, cara, eu tive uma, assim, experiência muito boa, porque apesar de eu trabalhar com homens bem machistas mesmo, e dependentes de carne pra conversar, pra fazer os eventos sociais e tal, eu fui muito bem acolhido. Eu, inicialmente, até por ter um pouquinho de desconfiança que ia ter muita brincadeira e tal, eu não avisei que eu tinha me virado vegano durante uma semana. E eu até deixo um recado, assim, que acho que o passo mais importante é quando você decidiu e se reconheceu como vegano, acho que o passo mais importante é comunicar para o mundo inteiro que você é vegano. Porque por mais que você passe eventualmente um perrengue ali, a galera já vai ficar sabendo e você não vai cair de surpresa numa situação terrível. Tipo verdade, aquilo que o pessoal fala de, nossa, veganos, só a primeira coisa que falam são que são veganos, mas não é isso, né? Não. Meio que o pessoal fica sabendo, né? É, não é pra ser chato, porque- né? É porque senão você tá igual eu tava, vegano já há uma semana, e os caras do meu trabalho falando, vamos na churrascaria hoje? Então, assim, se eu tivesse falado já no começo da semana, acho que até por uma insensibilidade ou por achar que era um modismo, alguma coisa assim, pode ser que eles até me chamassem, mas eu ainda acho que a melhor maneira é você pegar e já anunciar para o mundo inteiro que você é vegano e seguir o baile logo, assumir logo e arcar com as coisas. Mas eu tive uma experiência, principalmente no trabalho, e para mim foi muito surpreendente, é que eu fui muito bem acolhido. É claro que rolou piadinha no começo, no primeiro mês a galera achou que era uma moda, que eu entrei num hype, que eu tava ali, e a galera falou, não, beleza, o ano que vem o Gui vai voltar a comer feijoada com a gente nas quarta-feiras e tal. E é legal, porque depois desses quase 3 anos aí, há 2 meses atrás eu fiz uma viagem com 2 dos colegas de trabalho para fora do Brasil e foi muito bacana, porque a gente ficou 15 dias fora e a preocupação maior deles, assim, dos 2, era onde que a gente ia comer. Nós 3 ia comer, tinha que ter opção vegana. Vários lugares que a gente chegou que não tinha opção vegana, eles não comeram. Por mais que eu falasse, não, comam aí, depois eu me viro, eles, não, vamos aqui, vamos tal. Pô, que massa, que massa. Na família, eu tive uma aceitação muito tranquila, no sentido de ter um respeito, mas a minha família é muito fechada pro veganismo. No máximo, eles compartilham comigo uma receita vegana que alguém colocou na internet. Tenho tias que fazem receitas do pecado vegano pra mim, quando eu vou pra Bauru, mas a minha família é muito carnista e eles entenderam bem o meu posicionamento, mas eles não conseguiram entender a motivação. Eles acham que é uma opção, é uma escolha, cada um tem a sua, o Guilherme tem a dele e nós temos a nossa. Mas eles não conseguiram entender o que tá, e talvez eu também não tenha conseguido mostrar para eles ainda, mas eu pretendo. O que me motiva, o que me motivou a ser vegano e o que me motiva diariamente a continuar vegano. É
isso. E em relação aos colegas, sei lá, colegas para além do trabalho, os colegas da banda, eu tive uma puta aceitação. Os caras são quase veganos. Mas é bacana mesmo, porque a gente fez agora um ensaio domingo retrasado, depois de, sei lá, umas 2 semanas sem ensaiar, a galera falou, vamos fazer um churrasco no grupo do WhatsApp, né? E na banda eu sou vegano e ninguém nem é vegetariano. Pô, vamos fazer um churrasco. Eu achei que todo mundo ia levar carne e eu montei a minha sacolinha e fui. Na hora que eu cheguei, eu simplesmente coloquei minha sacolinha na geladeira e todo o churrasco era vegano, tá ligado? É muito massa. E não é só porque eu sou vegano, é porque a casa ali onde eu tô ensaiando, moram uns caras ali e tal, e eles estão, tipo, tomando uma consciência aos pouquinhos, que ali dentro praticamente eles não comem carne mais, eles estão comendo fora, no dia a dia, na comida ali que você compra, mas ali dentro, a maioria das vezes que a gente encerra um ensaio, tem ali alguma coisa pra gente comer e sem nada de animal. Pô, fala o nome deles, vamos dar um parabéns aí. O Oli e Raul Fepas. Parabéns aí, Oli e Raul Fepas, vocês são foda. Sobretudo o Oli. Vocês estão ouvindo aí esse podcast? O Oli ouve. Ele ouve? Pô, é que amigaço massa. da Tata. Pô, que massa. Virado. Parabéns, Oli. Muito massa. Faz churrasco aí pra gente também. Chama eu e o Billy. Mas, cara, você tava falando do trabalho, é uma coisa que rolou comigo, na verdade, né? Porque eu não sou daqui, né? Sou do Rio, uma coisa que eu esqueci de falar antes. E aí eu vim pra cá há pouco tempo, né? O sotaque entrega de vez em quando, né, brother? Porra. Mas é uma coisa que o pessoal do trabalho faz é uma piadinha, né? Os caras fazem, né? Uma piadinha do tipo, então, vamos na churrascaria hoje. Aí eu não tá aqui não. Pô, ela não vai ficar sabendo. Sabe? Tipo, como se fosse uma coisa puxada pelas mulheres e tipo, não, cara, uma escolha minha, mas tipo... Enfim, eu passo por isso, assim, né? Não sei se vocês passam também. Não, mas comigo aconteceu a mesma coisa, porque assim, a Tata, na terça ou na quarta que ela assistiu Conspiracy, no dia seguinte, ela começou a postar coisas no Instagram, ela ainda não tinha um Instagram da Chata, ela tem o Instagram da Thaís Goldschorn. E não postando ativismo, mas ela postando receita que ela fez, bolinho que ela fez, coisas assim. E um brother meu, que também é muito amigo da Thaís, o Lucas, ele virou um dia pra mim depois de uma semana, e foi aí que eu decidi assumir lá no trabalho que eu era vegano. O brother chegou pra mim e falou, a Thaís é vegana? Não, a Thaís virou vegana. E aí eu falei, cara, agora é a hora de eu falar que eu também, porque se eu falar assim, ela virou, tipo, vai ficar... Aí eu falei sim, e nós viramos juntos, já estamos aí há 15 dias e tal, mas foi legal, porque o Lucas ficou muito curioso, assim, né, pra saber o que era. Mas é engraçado isso aí mesmo, Felipe, tipo, uma galera acha que, não, tá vendo, virou vegano porque a Thaís virou e ele não tem pulso ali pra tocar coisa e falar, não, aqui você é e eu não sou e tal. Tipo, fraco e, não, vai com as outras, assim, tipo, não é assim, né? E você também é de TI, né, cara? Você tá ligado que você chega assim pra trabalhar, tem uma mulher pra 50 homens que tem, assim, né? Então é um pouquinho a mentalidade machista aí patriarcal bem predominante mesmo. Nesse sentido, no trabalho eu tive muita sorte, porque também não tive problema nenhum. Tem um amigo, inclusive, que era carnívoro, que ele gostava de dizer, não é carnívoro, né? Claro, meus únicos amigos carnívoros são os gatos que eu conheço. Mas ele era, tipo, muito de churrascaria, rodízio e sushi, e ele passou aí nos restaurantes veganos comigo, achando mó bom, sabe? E ele falava, não, Vitor, vamos lá, não sei o quê. Parabéns aí pro Conrado, gente boa pra caralho, veio pro restaurante vegano comigo. Valeu, Conrado. Ele não vai ver esse podcast. Mas enfim, eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Tipo, o cara mega... fazia parte da identidade dele, essa ligação com a carne, né? E ele abdicava disso e passou a gostar e passou a comer menos carne por causa disso também. Então, até as pessoas que eu menos imaginava dentro do trabalho, pelo menos, elas foram muito massa e muito gente boa. Muito acolhedoras também, igual você falou. Mas é massa isso mesmo, né? Eu tenho um brother lá no trabalho que é o Bruno. Ele trabalha com a gente tem 1 ano e quase todos os dias desse 1 ano ele comeu comigo num restaurante vegano. Caracas. E ele adora o restaurante, assim. Que massa. Parabéns, Bruno. Tu é foda, cara. Eu só não vejo muito ele virando vegano, mas é massa isso, cara. Tipo, o que eu fico feliz, Vitor, é que, feliz assim, o que eu consigo perceber de diferente nas experiências que eu tive trabalhando nessa área é que, tipo, a galera é machista mesmo, é dominado por homens, mas tem um ou outro ali que tá, tipo, um pouquinho mais aberto e tá...
não dá pra desistir de nenhum, tá ligado? A galera, de repente a gente tá falando, o maluco é assim, o maluco é fechado, o cara é carnista, o cara é machista, acha que veganismo é modinha ou é coisa de, sei lá, de fraco e tal, e os caras estão comendo aí um ano no restaurante e estão achando o bicho, tá ligado? Animal. Não estão achando animal, né, na verdade, né? Estão procurando veganagem, não acho. E tipo, falando um pouco do machismo que você levantou da questão do trabalho, vocês acham que existe alguma relação entre machismo e, assim, a gente sabe que a maioria das pessoas veganas são mulheres. Vocês acham que o machismo ajuda a explicar um pouco por que a gente tem menos homens veganos do que mulheres? Eu acho que sim, cara. Eu acho que naturalmente, assim, já pra... não por natureza, é claro, mas pela sociedade que a gente vive, você pode ver aí, cara, qualquer coisa que a gente vai fazer socialmente junto com os brothers, os caras estão pensando em churrasco, estão pensando em conduzir o churrasco, estão pensando em tá ali dominando, tá cortando a carne, tá fazendo, temperando. Então eu acho que tem bastante relação, sim. Eu acho que tem bastante relação. Eu acho que historicamente, se você pega aí, enfim, nos mitos, né, da coisa, tipo, o homem caçador, né, você pega, 300 de Esparta, por exemplo, né, a fábula lá, os caras falam que pegava as crianças e mandava elas pra caçar, e ela tinha que voltar com um lobo pra ela ser reconhecida como adulto e pertencente à cultura, e que ia, enfim, ser os homens que iam controlar tudo e, enfim, defender o povo, né, então eu acho que desde isso, né, dessa imagem que foi criada do caçador, da coisa de prover o alimento, e no caso o alimento é a carne, né, a gente trazendo isso pros dias de hoje, de certa forma aí, né, a gente tem isso de, tipo, é mais homem quem come o pedação de bife, saca? Tipo, vai comer só salada não alimenta, salada não te deixa em pé, sendo que, tipo, se você pensa numa mulher comendo, você tem logo a imagem, tipo, pelo menos é a imagem que a maioria dos homens tem, tipo, não, vai comer uma saladinha, vai comer uma coisa light, fit, enquanto o homem não, é a gordura, é a carne, um pedação de bicho morto ali no prato que diz que ele é mais másculo do que os outros que não comem isso, é um prato saca? até visivelmente, aparentemente mais agressivo, né? Exato, tu vê aqueles hambúrgueres gigantes com uma faca cravada no meio, tipo, essa imagem é muito pra mostrar que, tipo, é uma superioridade ali masculina, uma coisa da virilidade e tal, eu acho, sabe? Essa parada aqui, né? Exato. Vocês já ouviram alguma coisa do tipo, quando vocês falaram que eram veganos, ou quando vocês pediram um prato vegano no restaurante, tipo, deixa de viadagem, ou larga essa mulherzinha, ou alguma coisa assim? Eu já ouvi coisas piores, por exemplo, quando meus amigos, esses mesmos que eu falei que foram gente boas comigo, mas assim, dá pra entender porque a galera ainda não sabe, pra quem não é vegano, não consegue entender muito bem, profundamente o que é o veganismo, né? Então, por exemplo, sou vegano, falando no escritório, então a galera tá sabendo que eu não tô comendo carne, mas aí eu tô falando que eu não como ovo também. Não, então você não come ovo? Não. Vai passando até que chegou um dia que eu tava falando que eu não como mel também. E aí, dali o cara falou, então você não tá nem transando, você não tá fazendo mais nada, então, é uma piada, é uma afirmação, um pensamento bizarro, machista pra caramba, tá ligado? Surreal, porque qual é a ligação? Nenhuma, não faz Isso sentido, Cara, não tem nenhuma. Inclusive existe uma ligação, eu não sei Diz se... aí qual que é. Existe uma ligação que é a seguinte, um dos primeiros sinais de que a pessoa vai desenvolver ataques cardíacos ou problemas cardíacos é a impotência. Porque o ataque cardíaco acontece quando tem um entupimento de vaso e, sei lá, o coração, o sangue não consegue bombear direito, enfim. O que a gente tem no pênis são vasos muito fininhos, então eles são os primeiros a serem entupidos quando a gente está com algum problema de entupimento de vasos. E se a gente come uma dieta rica em colesterol, Sim. a gente vai ter esses entupimentos de vaso. Então, quando você vê alguém, sei lá, um cara que... Sei lá, um cara com a dieta padrão de comer muita carne, vai no médico com problema de impotência, é comum que esse médico já peça exame de coração logo, porque esse é um dos primeiros sinais que a pode estar pessoa vai ter. relacionado já, né? Justamente. Que doideira. Então, essa é a relação. Na verdade, se você é vegano, é possível que você esteja transando mais. Vegano transante. Vegano transante. Mas é isso, não é? Infelizmente, por mais que tenha dado científico como tudo, né, as pessoas preferem acreditar na imagem e é isso, né? Você não tá nem sempre escutei, comendo salada, você não tá nem transando. Tipo, qual é a relação? Né? Você virou um padre, sei lá. E lá no
no trampo eu já escutei, tipo, o cara reparou que eu já tava no 3º dia comendo alguma coisa que tinha muita soja. Pô, Gui, você vai criar teta, você vai criar não sei o que. E eu olhando assim, falando, mano, surreal, porque tamo em 8 aqui, eu sou o que menos tenho. Eu sou o que menos tenho teta aqui, cara. Cara, que que louco. exercício aí, gente. Olha, não foi só com você não, eu ouvi isso do meu pai. Então, exatamente. Meu pai é enfermeiro, ele acha que sabe tudo, e aí ele mandou uma dessa um dia. Não, se você comer bastante soja, você vai acabar desenvolvendo hormônio feminino, não sei o que e tal. Corre esse risco. Claro. Senta lá, Cláudia. Tipo, saindo um pouco de veganismo em relação com comida, estilo de vida. Quando vocês eram pequenos, ou crianças e adolescentes, vocês sofreram com a masculinidade tóxica? Tipo, vocês sofreram com os aspectos do machismo que prejudicam mais os homens do que as mulheres? Vocês já ouviram, tipo, deixa de viadagem, ou Vitor, larga de acho que ser isso aí menininha, todo ou não chora, menino engole esse ouviu, choro? cara. Eu acho que não volta pra casa de uma briga chorando, faz isso aí direito, joga a bola melhor. Acho que todo menino, pelo menos por um momento, assim, já passou por uma parada dessa, sabe? Eu passei bastante. Posso contar algumas histórias aqui, mas assim, o básico mesmo de todo menino escutar do pai, de um tio, de um avô, falando, não, faz isso aqui melhor, segura o choro, faz como homem, segura como homem, pega como homem, chuta como homem, responde como homem, dá murro como homem, eu acho que todo moleque passou, velho. Acho que vocês também. Não, né? Tipo, eu não lembro de muitas situações assim pontuais sobre isso, mas com certeza foram muitas, e de serem tantas, eu acho que foi naturalizado, né? Por isso que talvez eu não lembre de nenhuma em específico. Eu lembro de uma história que, tipo, quando eu era novo, perto da Copa de 94, entregando a idade aqui, eu queria ser goleiro, saca? Eu achava muito maneiro, só que, tipo, goleiro é o zoado do time, né? A posição que não tem destaque, não é o craque do time, não é o cara que não é bom com a perna, né? O cara que não é bom, vai pro gol, pô, é isso. E eu queria ser goleiro. E na época eu comecei a treinar futsal, né? E eu fui pra linha, porque meu pai falava que era o certo, que essa que é a posição, que é isso, que não sei o que lá. Eu fiquei muito tempo infeliz jogando ali, tipo, bacana, jogar futebol, bacana, mas eu infeliz, eu não queria, saca, ser goleiro. E demorou, sei lá, uns 2 anos, mais ou menos, até que eu me assumisse goleiro. Nossa, que coisa boba, mas é isso, sabe? É uma cultura inteira de coisas muito bobas que a gente vai levando e, tipo, à toa, saca? E isso influencia, né, na gente, enfim. Total. Eu tenho muita sorte, porque eu tive muito apoio sempre em casa. Então, por mais que eu tivesse problemas na escola ou, sei lá, na rua, quando chegava em casa, meus pais me davam todo o apoio do mundo. Então, eu adorava Spice Girls. E eu realmente não me importava que me zoassem por causa das Spice Girls, porque minha mãe me dava CD das Spice Girls, ela me levou pra ver Spice Girls no cinema, sabe? E eu ficava, pô, mas as Spice Girls são mulheres, por que as pessoas, sei lá, dizem que eu sou gay, insinuam que eu sou gay por gostar de Spice Girls, sendo que elas estão gostando de Backstreet Boys, sabe? Eu achava isso muito incoerente. Mas justamente porque eu tinha um apoio em casa, porque minha mãe me dava esse apoio, meu pai também, ele sempre me deu esse apoio, nunca, sei lá, pensou menos de mim por eu gostar de uma coisa que é tradicionalmente de mulheres. Mas eu lembro que eu tinha uma questão muito ruim com o machismo, que era a questão de não chorar, eu não podia chorar. Então, eu tinha vergonha de chorar, e eu lembro de uma situação na 4ª série que eu lembro de ter ido pro banheiro, rolou um momento que a professora juntou os alunos e fez um discurso bonito, e todo mundo ficou muito emocionado. Eu fui pro banheiro e eu fiquei tipo, não, você não pode chorar porque você é um homem. Mas você tava chorando de emoção. Era de emoção. Mas eu não podia demonstrar esse sentimento. E eu acho que isso é terrível, porque a gente não aprende a lidar nem com emoções, sei lá, de chorar de felicidade, nem de chorar de tristeza, o que é muito pior, né? Tristeza mesmo. Porque aí a gente acaba transformando todo esse sentimento de tristeza e essa frustração em raiva, que é o que é esperado de um verdadeiro homem. É louco, né? A gente parece que a gente é criado pra ser sozinho e autossuficiente, né? Não sozinho de, tipo, viver sozinho, mas ser autossuficiente. Se você tá triste, você não pode estar triste, você tem que estar feliz. Se você tá muito feliz, você não pode ficar demonstrando, porque aí você vai estar sendo meio fraco, tipo... Você não pode estar muito feliz, porque nada vai te deixar alegre, né? A própria palavra alegre foi deturpada por uma coisa ruim, saca? Nossa, que bizarro, cara. E não faz sentido, né? Só que
é isso, a gente como homem carregava esse peso de tipo, ter que ser o homem, tem que ser daquele jeito sério. Poxa, eu gosto muito de Chaves, né? E eles dizem que o homem tem que ser o quê? Feio, forte e formal. É isso, é exatamente isso. Então, assim, se a gente cresce ouvindo isso e aprendendo isso até nos programas de humor que são mais bobos, né? Como esse agora que eu falei, não tem como ser diferente, assim, sabe? Tipo, crescer muito diferente disso. Né? Até porque os nossos maiores exemplos de homens, pelo menos que eu lembro da minha época, era, sei lá, Arnold Schwarzenegger, era Isso, Sylvester Stallone, Rambo. sabe? Então, Bruce Willis. E que tipos de homens são esses? Até o Harrison Ford, né? Inclusive o Harrison Ford, ele tem umas cenas nos filmes, tanto no Star Wars, quanto no Indiana Jones, quanto no Blade Runner, que são os filmes mais, acho que, icônicos dele, que são de um abuso não é abuso sexual, tipo, assédio. De um assédio absurdo que ele faz com mulheres de um jeito completamente, sei lá, inexpressivo, sabe? De homem fodão, homem machão, não sei o quê. Eu compartilho Netflix com meu pai e às vezes eu pego logo lá e, tipo, sugestões que você gostaria de assistir, né? Pô, tanta coisa que aparece ali pra mim que eu saco, eu falo, mano, isso aqui é meu pai que tá vendo, porque meu pai é desses aí, velho. É filme de ação, de tiro, de... bizarro, velho. Pois é, isso acaba sendo a nossa referência de o que é ser um verdadeiro homem, né? E é louco que, assim, a gente cresce com essa cultura como você falou, né? Das cenas do Han Solo, né? Que ele fala, tipo... Tem várias cenas que ele tá com a Leia, né? E ele fala, tipo, não, eu sei que você quer, coisas do tipo, né? Uhum. E ele tá colocando palavras na boca dela. E a gente cresce com essa cultura eu sei que você quer, eu sei que você quer, como mulher. Tipo, não é uma coisa, tipo, será que você quer? Será que você não quer? A gente nem questiona, então a gente parte disso e aí a gente vai para aquele pensamento do tipo, ela sofreu um abuso porque quis. Na nossa cabeça de homem é isso, saca? Sendo que não, né? E tipo, isso explica muita coisa, né? A gente ouvir isso em filmes e achar que é legítimo, a gente traz isso, é o paralelo que a gente vê dos caras falando isso aí, né? Tipo, não, foi abusado porque quis. Aconteceu alguma coisa que tava usando esse shortinho aí, porque quer, né? Enfim. Quando não quer, dois do brigo. Total. Eu acho que isso acaba construindo também essa imagem de um homem que come muita carne, o homem que faz o churrasco. Inclusive, a Babi estava me mostrando um manual do churrasco. Ele não é tão recente, é de 2014, eu acho. Manual do churrasco, eu não sei se era de alguma propaganda de coisa de Tramontina, sei lá. Mas que era muito bizarro, muito bizarro. Eu imagino, cara. Muito bizarro. A quantidade de referências que são feitas entre carne, churrasco e homem. E tipo assim, eu queria ter uns exemplos aqui pra falar exatamente as frases. Eu acho que elas ainda vão falar sobre isso em outros podcasts, mas é muito bizarro o tanto que o homem é relacionado com a carne e o tanto que você não ter mais essa relação com a carne te tira a sua masculinidade. Fere sua honra ou sua, sei lá, tipo isso, sua masculinidade mesmo, né? Você deixa de ser um homem completo se você não consome animais. Se você não é forte, não come carne, não tá no churrasco, né? Sendo que essa imagem do provedor, né? O cara que caçava antes, hoje ele faz o churrasco, porque ele não caça mais. Mas ele continua fazendo o churrasco. Então, enquanto ele tá naquela função ali de churrasqueiro, né? Ele é o cara que tá, provendo a comida pra família ali, né? Pros dele, né? Vamos dizer assim. Então, ele é o macho alfa da casa, cara. Ele é o cara, assim, né? Sendo que, não. Mas ele não faz o arroz, ele não faz vinagrete. Exatamente. Ele não faz exato, muito a louco. farofa, nada. Ele no máximo compra a farofa pronta lá e... E são as mulheres que fazem, né? É sempre a mãe, a avó, a tia, sei lá. É sempre quem faz esses acompanhamentos, né, da coisa. Vinagrete, maionas, farofinha. Enquanto o cara tá lá fazendo o quê? O churrasco, virando carne pra lá e pra cá. Se achando foda. Se achando fodão, se achando o cara. E inclusive é uma coisa que eu ainda não falei no meu canal, mas tenho muita vontade de falar sobre isso, que é o que é menos masculino do que covardia. Tipo, sei lá, a gente tenta... Eu sempre tento voltar no conceito básico de o que é masculinidade, o que é másculo, o que é um homem, né? O que é inerentemente masculino. E a maioria das coisas que a gente tem como masculino são só construções sociais, mas tem algumas coisas que eu acho que, por exemplo, coragem é um conceito positivo que é relacionado com o masculino. E o que é menos masculino do que covardia? E para mim, comer a carne de um animal que mataram a 500 quilômetros da sua casa,
É uma das maiores covardias, né, cara? É uma das maiores covardias que você pode cometer, total. Porque a maioria dos homens, por mais que se digam, não, sou super macho, não teria metade da coragem que é necessária pra você pegar uma faca e enfiar na garganta de um porco, cara. sacou? Duvido. Então eu fico, o que realmente tem de másculo em você ficar virando uma carninha que você comprou no mercado, né? É, No construção fim das social. contas. Exatamente. Construção social. E é engraçado que eu passei a achar muito mais másculo, sei lá, um cara que é fiel aos próprios valores. Um cara que tá disposto a sacrificar um pouco do seu, sei lá, do seu status num grupo de homens pra ser fiel aos seus próprios valores, pra proteger uma causa, sabe? Pra defender o que você acha correto, né? Eu já... É uma merda isso, eu já ouvi muito essas, tipo, as pessoas reduzirem isso. Não, mas é porque você tem peninha, né? Tipo, cara, eu tenho pena pra caralho desses animais. Já viram a vida de merda que eles vivem? Pra você sentir um gosto, você comer um presunto no café da manhã? Sabe? Tipo, sim, eu tenho pena. As pessoas falam, é mimimi. Tipo, claro que é mimimi. É triste. Eu choro quando eu assisto, Lógico. tipo, sei lá, a forma como trata esses animais, sabe? E a gente não deveria ter vergonha de dizer isso. De dizer que, pô, sim, eu choro, eu acho triste pra caralho, sabe? Quando a gente foi ver Dominion lá, tipo, véi, foi foda. Saiu todo mundo desidratado. Total. De tanto chorar. É. É verdade, é isso. E só um outro ponto também, a gente falou bastante da questão da carne e da ligação do machismo e a consumo da carne e tudo isso, enfim. Tem gente até que justifica atos de violência porque comia carne, né? Só que, enfim, isso faz até sentido, mas não dessa forma tão rasa, né? Do outro lado também tem uns caras que, pô, os caras são veganos, mas veganismo também não isenta ninguém, né? Então tem uns caras que são veganos, só que muito bacana, só que não cozinham em casa. E às vezes as esposas nem são, saca? Tipo, vegetarianas, nem querem ser, nem tem essa ligação, só que os caras não cozinham e simplesmente terceirizam totalmente, assim. Eu não sei, assim, de vocês a experiência aqui, mas, tipo, pra mim, se a pessoa quer ser vegana, independente do sexo, homem ou mulher, pô, tem que minimamente se dispor a aprender a cozinhar alguma parada, sabe? Tem que não depender ali, principalmente em casa, se você mora com mais alguém que não seja vegano, tem que se propor a cozinhar o rango. Exatamente. O pior é que, na verdade, eu acho que o que é pior ainda, e que acontece talvez com muito mais frequência, é a mulher se tornar vegana e ela continuar cozinhando carne porque o marido, o namorado querem. Né? Sim, porque eles não querem mudar e aí, enfim, né? Ela tem que mudar e seguir isso, enfim, né? E ela fica nesse dilema entre seguir o que é esperado da sociedade, entre, sei lá, quebrar uma relação, sei lá, confortável ou estável que tem com um companheiro pra abdicar dos próprios valores. Minha mãe, ela passou um tempo cozinhando ainda carne, mesmo depois dela virar vegetariana, por nossa causa, por causa dos filhos dela, sabe? Hoje em dia, ela não tá comprando nem mais ovo, assim, lá pra casa, porque ela virou vegana mesmo. E ela falou, não, eu fico triste quando eu compro qualquer coisa de origem animal, então eu não vou mais comprar. E agora, quando tem ovo lá em casa, eu sei que é meu pai que comprou. Uma outra coisa que eu acho que a gente cresce ouvindo, né, é o mito do homem ser o paladino, né, o cara que é o defensor. Tem, por exemplo, eu gosto de Karate Kid também no filme, e a música é... ouçam a música depois, mas tipo, é isso, né? Muitos homens eu vejo que tem essa imagem de ser o cavaleiro, o salvador e tal. Eu já pensei assim, muito tempo atrás, mas tipo, fui tentando desconstruir isso, a gente tenta desconstruir todo dia, né? Mas eu acho que isso foi uma das coisas que mudou muito, de tipo, achar, de não me enxergar mais como um cara que eu tenho que salvar e tem que fazer as coisas e tem que estar ali fazendo, não, tipo, dar o espaço. Se a pessoa não pediu ajuda, se a mulher não pediu ajuda, né? Não preciso me meter pra fazer algo, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, assim, que, enfim, que eu aprendi e mudou muito o meu relacionamento, sabe? Com mulheres, enfim. Mas tipo, de você pegar e fazer alguma coisa pra sua companheira, pressupondo que ela não conseguisse fazer e aí falar assim, não, é carregar aquilo ali daqui pra ali. Não só a questão da Ioná, da minha companheira, não, de qualquer mulher. Por exemplo, o Vitor ainda não mencionou em nenhum momento até agora a Anonymous for the Voices, que eu tô achando engraçado até. Mas quando a gente tem as ações dos cubos, né, e tipo, você vê todo mundo se empenhando pra fazer
fazer alguma coisa, carregar alguma coisa e fazer algo, ou segurar o laptop, eu já não me vejo mais no tipo, cara, eu preciso ir ali porque tem uma mulher segurando aquilo ali. Não, tipo, sem contar que assim, na verdade o que mais acontece é que tem uns caras que, enfim, não querem ficar ali segurando o negócio, né? Mas isso é papo pra outra hora. Mas a questão é, eu não vejo mais tanto isso, tipo, não, ela é uma mulher, então tem que dar, tipo, dar uma colher de chá e ir lá e não, vou me dispor a fazer isso porque eu sou homem e eu aguento mais, sabe? Não, tipo, meio que todo mundo é igual. Se a pessoa não pediu pra sair ou não pediu pra eu tomar uma ação em relação a alguma coisa, eu não preciso tomar, né? Isso aí eu aprendi, isso aí eu aprendi, mas não foi desconstruindo não, foi com a Thaís me falando, não preciso, e aí eu ia ali tentar fazer alguma coisa, ela, não preciso, por que você tá aqui? Tá querendo me ajudar, não tô precisando da sua ajuda agora. Também ouvi muito Se eu precisar, eu vou te pedir, mas ainda hoje, às vezes eu me pego assim, tentando resolver alguma coisa pra Thaís e tipo, ela nem sequer tá precisando de alguma coisa. E quanto menos de um homem, tá ligado? Às vezes ela tá com uma questão ali que quem menos vai poder ajudar ela é um homem. Então eu não me desconstruí, mas eu fui aprendendo no decorrer dos dias com a Thaís. Ela não tá precisando de ajuda. E com outras mulheres também, mas bacana, isso foi isso que eu aprendi. É engraçado, vocês têm uma noção meio abstrata disso, mas eu tenho exemplos muito concretos, assim, de que eu era um cara muito de direita, muito, tipo, eu era muito machista, e tinha uns comportamentos machistas meus que eram muito tóxicos mesmo, mas a maioria deles estava muito relacionado com cavalheirismo. Eu achava que um exemplo de homem tinha que ser um cavalheiro. Então era muito de abrir porta, sabe, de carregar coisa, de carregar até bolsa, sabe, eu ficava me oferecendo. Eu acho assim, o tempo bizarro, eu acho todo. surreal o cara que tá carregando a bolsa da mina, velho. Eu acho muito bizarro. Meu irmão aí, eu acho que ele nem escuta, mas a Tata sempre fala assim, mano, não acredito que o Tripa carrega a bolsa da carteira, assim, falando os nomes e tudo, mas é bizarro porque, assim, visualmente já é estranho, tipo, o cara tá com a bolsinha aqui embaixo do braço, não tem nem muito jeito pra carregar a parada. E a mina que saiu com a bolsa, mano, Tipo, a bolsa é dela, tá tudo deve tá tá ali, é pesado, dela. né? Mas eu acho que é mais pra, tipo, não, deixa que eu resolvo tudo aqui e você só vai. Essas coisas eu faço. Então, como eu estava falando para vocês, essa questão parece um pouco abstrata de dizer como que mudou a relação com as mulheres, mas eu consigo ver claramente uma mudança muito óbvia entre cada relacionamento que eu tive. Então eu tive 5 namoradas que foram relacionamentos mais longos e, tipo, eu lembro muito da minha segunda namorada um comportamento tóxico mesmo, de tipo, homem interrupção, homem explicação. Eu achava mesmo que eu estava numa categoria superior à dela, e isso foi com certeza uma das coisas que mais prejudicou nosso relacionamento e que levou ao fim dele, porque ela era uma mulher muito forte, muito bruta, e não bruta no sentido ruim, mas uma mulher muito forte mesmo, uma mulher que tipo, não ia ficar ouvindo eu falar um monte de merda e aceitar isso. Você isso. percebia então, isso nela, né? Você percebia que você estava sendo mega machista pelas próprias atitudes dela. na verdade, eu nem percebia. Eu achava que eu estava sendo eu. Cavalheiro. Só. Cavalheiro. Gentil, sei lá. Mas assim, eu explicava as coisas por ela, eu falava coisas por ela, e eu, tipo, interrompia ela quando a gente estava conversando. E eu não percebia isso. Tipo, não tinha esse conceito, eu não entendia direito como é que isso funcionava. Enfim, eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que mais influenciou pra ela terminar comigo. Mandou bem, tinha que ter terminado mesmo. Minha terceira namorada foi que começou a me ensinar o que era machismo, e ela que me ensinou que cavalheirismo é machismo. A gente teve uma conversa muito longa sobre isso. Eu tava, não, mas o homem é mais forte, ele deve carregar as coisas pra mulher. Ela falou, não, se a mulher sair com as coisas de casa e ela tava se propondo a carregar, ela carrega. Ela não precisa de um homem vir aqui, porque isso pressupõe que a mulher precisa da ajuda do homem, ele não precisa. E aí, eu achava que eu já tava, depois desse namoro, eu tava desconstruidaço. Aí no meu quarto namoro eu ainda aprendi pra caramba, tomei muito tapa, puxão de orelha. E morando com a Bárbara agora, nossa, foi muito mais visível ainda essa questão, tanto que eu não tava preparado ainda, e ainda não tô preparado para dividir todas as tarefas de uma forma completamente igual, sabe? A Bárbara ainda faz muitas das atividades domésticas que eu não fui ensinado a fazer. Então, por exemplo, a roupa aqui em casa quem lava é a Babi. E eu não me vejo nessa posição de lavar roupa, eu nunca fui ensinado isso. Mas, pelo menos eu lavo minhas cuecas no banheiro agora. É o mínimo, né? Isso é. Cara, mas é engraçado porque o Felipe falou que na casa
na sua casa lá, na casa dos seus pais, seu pai fazia o rango, ele que mais ou menos coordenava ali alguma coisa da questão doméstica da casa, né? E eu também, hoje a Tata ajuda bastante em casa, mas por ter vivido junto com meu pai e com a minha mãe, o meu pai fez absolutamente tudo em casa, assim, tudo. E meu pai é mega machista, assim, mega. Ele fez tudo em casa, ele cozinhou sempre, o meu pai acorda mega cedo, varre a casa inteira, quando tinha cachorro, ele que descia com os cachorros, ele que coordenou, assim, tudo que era as coisas da casa, assim. Mas é porque o meu pai sempre trabalhou muito menos do que a minha mãe. Então, meu pai trabalhou muito tempo de casa, meu pai foi muito tempo desempregado. E minha mãe trabalhou muito, e minha mãe sempre fez faculdade. Minha mãe fez 3 faculdades. Então, ela sempre, 11 horas da noite, ela tava chegando em casa. Fez 3, mas não terminou nenhuma. Acho que ela terminou a última agora, mas meu pai fez tudo, assim. Então, eu acho que por isso, e não por consideração de ter que dividir as coisas. Eu acho que não é isso. Eu não acho que no meu relacionamento junto com a Thaís eu tenha consciência que os dois têm que fazer. Eu acho que eu faço não é pela consciência da divisão, mas é pela experiência que eu tive lá em casa. Acredito até que o meu irmão faça isso na casa dele, sabe? Junto com a companheira dele. Eu faço as coisas ali em casa por princípios, acho que eu peguei ali do meu pai, sabe? De observação. Minhas irmãs também não fizeram muitas coisas em casa, então, eventualmente, quando meu pai não fazia, eu pegava ali, arrumava a cozinha, fazia alguma coisa ou outra, e acho que por isso que eu faço em casa, mas não porque eu tive uma consciência, não, eu tô casado junto com a Thaís e hoje a gente tem que dividir as coisas aqui em casa. Mas que bom que pelo menos eu consigo... A gente tenta fazer a nossa parte, né? Mas eu acho que é muito louco isso, a gente fica com esse conceito do ajudar em casa, né? Só que na verdade a gente não ajuda em casa. Não, por isso que eu falei dividir tarefa. Eu já tomei essa bronca aí a gente aprendemos, hein? Mas é muito isso, a gente não ajuda em casa. Tipo, a casa é nossa, a gente mora lá, né? Você tem que fazer o mínimo mesmo. Total. Não, o mínimo não, cara. Você tem que fazer fazer o máximo. O que você puder fazer e cada um fazer o que puder fazer, na verdade, né? É igualdade, né, gente? Pelo amor de Deus, já deu, né? De mulher cozinhar, lavar louça e o homem... Tinha uma piada que eu achava hilária na época, que era como que o homem ajuda em casa? Ele levanta o pé pra mulher passar o aspirador. Nossa, pisou. Você melhorou, hein, Vitor? Eu tô dizendo, eu sou um caso a ser estudado, assim, porque era pra eu estar voltando no Bolsonaro aí hoje. É surreal, mano, porque Eu essa família também brilha. Pois é. A família brilha. Não, mas eu acho que meus pais se conheceram na faculdade de artes, então já tinha um monte de outras coisas desconstruídas já. Então não tinha como ser diferente, assim. Eu tive uma fase meio direitinha na minha vida. Foi só fase rebelde. Talvez, mas assim, eu era muito certo das minhas ideias, sabe? Tipo, drogas nem morto, maconheiro, tá tudo errado, sabe? Tem tudo ir pra cadeia e, sabe, eu não poderia ser mais diferente hoje. Eu não consumo maconha, quero deixar claro aqui, mas jamais prender maconheiros vai resolver qualquer problema no Brasil. Deixa os maconheiros em paz, Vitor. Deixa os maconheiros em paz, pelo amor de Deus. Não, isso aí eu aprendi. Só lembrei agora do... Libera aí, Brasil! Vamos ajudar aí, Brasil! Mano, só um parênteses. Na hora que deu lá o resultado mesmo, que era o Bolsa Bosta e o Haddad, tipo a Tata gritando na varanda, ele não! E ali no Perdizes, Santa Cecília, uma galera gritando e tal. E aí eu fui, ele não! Aí alguém lá na puta que pariu, legaliza! Infelizmente meu vizinho, velho, do lado da parede, ele sim! Nossa, que ódio, velho! Desci pra passear com a Mora, pega o cara junto no elevador pegando pizza, assim, puta que Nossa, bizarro. Que merda. Aí sim, não vou gerar ódio com meu vizinho, né? Merece, mas não... Gera ódio, Gui, gera ódio. Cara, eu toparia numa boa, mas pra mim, eu sou um mega louco de ter medo de alguém enfiar um veneno pra Mora por lá da porta. Ah, verdade. Se a porta lacrasse, eu ia lá e batia na porta dele e falava, ele não. Mas eu morro de medo de sair dali e alguém fazer uma merda, cara. Inclusive, se você é vizinho do Gui, você... Não é com você, tá? Isso é tudo ficção. Você não é bem-vindo.
Cara, o que eu acho que nós como homens devemos aprender com as mulheres, e aí vou usar de novo a Thaís como exemplo, é que eu reparei assim que em 5 anos a Thaís conseguiu auxílio, amparo e empatia com muitas mulheres que ela nem conhece, através de grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, reuniões não sei aonde, evento aqui, evento lá, evento de mulheres para falarem de assuntos de mulheres, onde elas nem imaginam o que acontece, mas elas provavelmente se abrem, conta das questões e tal. Fala mal de você. A Thaís tem muito pra falar. A Thaís vira e mexe e me conta, nossa, uma menina lá numa cidadezinha X com um problema terrível na casa dela, pensando em suicídio, outras meninas dali da região se movendo até ali pra ajudar a menina, tá ligado? A mulher. E eu, falando por mim, eu não tenho essas ferramentas, assim, não é que eu não tenho, mas eu não construí. Então, por exemplo, nesses 4 anos aí que eu falei que a Thaís conseguiu apoio entre mulheres, entre amigas e desconhecidas que ajudam ela através de grupos de Facebook, igual eu falei aqui. Eu acho que os homens não fazem, não se abrem, não contam com um com o outro. Contam com amigos, mas tipo, você não chega com um brother qualquer assim, fala, mano, pra mim não dá, pra mim não tá dando agora, eu tô estafado, eu tô cansado, travei aquilo, desculpa, eu não consigo resolver isso, sabe? Então eu acho que eu gostaria de colocar na minha vida coisas que as mulheres têm colocado cada vez mais, assim, de entre elas se ajudarem, sabe? Eu já até vi uma mina falando que o cara falou, era uma entrevista mesmo, a mina tava sendo entrevistada e alguns caras entrevistando ela, a mulher sendo entrevistada, uns caras, e aí a mulher se defendendo, tal, e os caras falaram, mas e os nossos problemas? Aí a mulher falou assim, não, os seus problemas, vocês pegam vocês entre homens, se juntam e resolvam. Igual a gente pegou aqui, nos unimos de tempos pra cá, com o passar do tempo, então as mulheres estão se unindo. Então acho que o que a gente pode aprender junto com elas é isso, de olhar entre os homens e perder essa coisa de ter vergonha de chorar na frente do amigo, achar que abraçar é mais do que um abraço, tá ligado? Um abraço é um abraço, mano. Você encostou o corpo e abraçou, fechou a mão lá atrás, já era, não é mais do que isso. Não é que nem aquela situação do que o cara, tipo, aperta a mão, opa, aquele abraço. Um abraço hétero. Abraço hétero. Você achar estranho, por exemplo, eu cumprimento abraçando vocês dois, cumprimento abraçando meus amigos de banda, mas, tipo, às vezes eu chego no escritório e eu dou um aperto de mão tão pai, assim, nos malucos, tá ligado? Porque, tipo, acho que abraçar no escritório é meio estranho, sabe? Então eu acho que a gente pode aprender isso com as mulheres, de se unir, de tentar entender, de se abrir, de entender as questões dos homens mesmo. Por que a gente cria uma vivência tão tóxica, assim, sabe? Por que a gente se enfia nos buracos que a gente mesmo criou, sabe? Eu acho que a gente poderia aprender essas coisas, além de outras. Difícil falar, depois você falou quase tudo aí, né, cara? Mas... Não tem mais nada pra aprender com as mulheres, né? Nada, só isso. Tudo assim, o que a gente pode aprender e trazer pro dia a dia como homens, né? Porque é o que o Gui falou, tipo, independente de qualquer outra coisa, né? As mulheres são unidas e, tipo, unidas que eu digo assim, nessa questão de estarem juntas, né? De se tratarem como irmãs mesmo, sem se conhecerem, né? A gente não tem muito isso, e perceber que, né? tipo, elas têm um problema que é um problema de mulher, que elas não podem envolver um homem junto, é um problema de mulher. Também, tipo, igual nós, a gente tem problema que a gente tem que ver, a gente tem que conversar. Sim. Então eu acho que realmente falta muito isso. Demais o que eu traria é a questão de saber se organizar também, né? Porque eu acho que muitas vezes quando a gente consegue passar essa primeira barreira do tipo, não, vamos fazer algo juntos para mudar uma situação, seja alguém que tá mal ou qualquer outra coisa, a gente não se organiza porque a gente tá sempre tendo que colocar alguém como responsável, um cara alfa, que é o cara que vai dominar o grupo, né? O líder da matilha, no caso, né? E tipo, não, a gente não precisa disso, a gente pode construir muito mais, cada um sabendo que tem fraquezas e outros têm coisas positivas e meio que tentar construir dessa forma. E eu acho que também outra coisa bacana que eu vejo muito a Iona
mostrando assim, tipo, os grupos de mulheres, etc, é o olhar crítico, né? Porque pra nós como homens, muitas vezes eu acho que a gente vê, tipo, por exemplo, eleição. Uma mulher vai falar, não, eu vou votar em fulana porque ela é mulher. Só que a gente ouve como assim, não, mas só porque ela é mulher? Só que não é isso. A questão não é ela ser mulher, não é ela ser do sexo feminino, né? A questão é que, poxa, tem uma ligação, ela tá entendendo todo um passado que essa mulher provavelmente tem, sabe? Então, ser mulher nesse caso tem todo um histórico que outras mulheres conseguem entender isso, saca? Só que pra homens não. A gente vê a casca do homem, tipo, é outro cara. Outro cara. Mas não é, tipo, não tem um histórico aí, é vazio. É um cara, é uma casca, saca? Nossa, tipo, é vazio, velho. É vazio, a gente não consegue, a gente não enxerga um outro cara como tem uma história ali por trás, é uma pessoa Eu me que... identifico com alguma coisa que essa pessoa passou. Ou eu sei de todos os privilégios que ela tem pra estar ali e, tipo, não, é só um cara e, tipo, a gente encara como ele no presente, a gente não pensa todo esse background aí que tem, que, tipo, a gente, como homens, a gente caga, as mulheres conseguem enxergar isso em outras mulheres, assim, de uma maneira, mesmo sem conhecer, né? Tem um histórico comum, vamos dizer assim, que elas partem já pra poder depositar tanta confiança em outra mulher, tipo, coisas que a gente não faz com outro homem, um cara não faz com outro cara, né? Eu acho que dá pra resumir bem o que vocês falaram, pra não ficar chovendo molhado, é que a gente tem que aprender com as mulheres a cooperação. Porque nós como homens somos ensinados a competir. A gente está sempre em ambientes competitivos, né? Você tem que ser melhor, chegar você com tem um que ser mais brother e vai forte. falar que não é mais, é menos, tá ligado? Tipo, é o que você falou, competição é mais. Você tá fazendo isso, tem que fazer mais do que você. Agora, como é que eu vou chegar pra você e falar que eu tô menos, tá ligado? Como é que eu vou ter essa coragem de chegar e reconhecer fragilidade, reconhecer incapacidade, reconhecer essas coisas que acho que as mulheres reconhecem numa boa, e numa boa mesmo, cara. Tipo, é isso, cara. Não tem como mascarar isso. E os homens mascaram. O Fefe falou, tipo, agora há pouco. Você tá feliz, tanto feliz, você não pode mostrar tão felicidade. Tem que ser até aqui. E a tristeza também não pode ser muito fundo do poço. Ela tem que ser uma coisa que não te coloque num olhar de julgamento de um outro homem, tá ligado? Com outro homem você não mostra quem você realmente é, porque você vai ser subjugado, na verdade, por outro cara, né? Que vai tomar teu lugar, vamos dizer assim. Total, acho que até por isso eu sempre me senti mais confortável perto de mulheres. Minhas melhores amigas sempre foram mulheres. Desde a 6ª, 7ª série, minhas melhores amigas são todas mulheres. Então acho que é justamente por isso, né? Acho que os homens estão muito nesse meio competitivo tipo, você tem que ser melhor que o outro, você tem que ganhar mais, você tem que ser melhor no futebol, sabe? E eu tenho meio que preguiça, eu sempre tive muita preguiça disso, sabe? Eu não quero ser melhor, eu quero jogar jogo de cooperação, eu não quero jogar jogo de luta, sacou? Eu quero jogar Tartaruga Ninja, que você vai junto com seu brother, sacou? Matando geral, mas assim... E cara, é muito provável que pra maioria dos amigos que você chegar e falar assim, mano, tô mal. Aí o cara não vai chegar e vai falar assim, não, então beleza, chora aqui. Ele vai falar, não, vamos tomar uma breja e zerou. Ou vai falar, tipo, tá nada. Bobagem, coisas do tipo, né? Para de viadagem. Para de viadagem, então... Aí é foda isso, porque a gente falou isso e no outro podcast que a gente gravou. Já estamos no episódio 2, né, velho? Episódio 2, né? Mas eu acho legal repetir, porque a sociedade tem uma hierarquia onde o homem tá no topo, depois vem homossexuais e depois vem mulheres. Então, tipo assim, você parou de comer carne, você virou um viadinho, ou você virou uma mulherzinha, né? Então, tipo, você vai descendo nessa escala. Então, você é um homem que gosta de Spice Girls, você é uma mulherzinha, ou você é um viadinho, você sempre, assim, você sempre é, sei lá, atacado, entre aspas, com ou homofobia ou machismo, né? Sempre pressupondo que mulheres são menos importantes ou menos relevantes, que homossexuais são menos importantes ou menos relevantes também. E eu acho que, para resumir a questão do que a gente tem que aprender com as mulheres, eu acho que o que a gente tem que aprender com as mulheres, a gente viu muito bem no ato Ele Não, que rolou. Sim, cara. Que se aquilo não é um exemplo maior histórico, cara. Do que deve ser uma
uma união, eu não sei o que é, sabe? Porque tava muito lindo de ver aquilo, Lindo, sabe? cara, foi lindo. E realmente ver mulheres liderando, ver mulheres no microfone, mulheres segurando os cartazes E não é só lindo na rua, não. É lindo, tipo, ver que é capaz de fazer um bagulho desse tamanho, tá ligado? De se conversarem, de se organizarem. E o resultado era que tava na rua. E de chamar a atenção do mundo inteiro, né? Total. Então ali eu tava me sentindo assim, não, aqui eu sou um coadjuvante. Eu tô aqui pra apoiar, mas essa luta não é minha. Sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que aprender com elas, é a cooperação. Tipo, não é a disputa, não é a competitividade, não é ver quem mata mais, quem é mais macho, quem tem mais armas, sabe? Pra mim é muito pelo contrário, sabe? É ver quem consegue se desfazer, tipo, arrancar essa máscara e ser autêntico, sabe? E sentir seus próprios sentimentos, sabe? Tá? Então, de parabéns às mulheres aí. Obrigado. Vocês são foda. Inclusive, a gente só veio fazer um episódiozinho, esse podcast aqui. Não volta mais. Não volta mais. Esse podcast é das mulheres. E lembrando, até sugeri um quadro aí, frases que valem tapa na cara, é um clichê, mas é verdade que a gente não é feminista, o homem não é feminista, a gente tá ali, faz a nossa parte, né? Só lembrar pra não ter nenhum dador Abel aí da vida. Não, mais feminista que eu. A gente apoia o feminismo. A gente não é feminista. Cortou? Eu tenho uma coisa pra colocar aqui na roda, tipo, de vergonha total. Há, sei lá, 5 anos atrás, né? Quando eu e a Tata a gente se separou, ficou algum tempo cada um na sua, né? E foi bem no momento que a Tata tava percebendo, assim, o movimento feminista, tava se identificando e tal. E aí ela falou também, mas foi muito da minha vontade, assim, entrei num grupo de homens feministas, não sei se tipo, durou 2 meses, eu falei, Deus me livre, cara, tô fazendo tudo errado. Tô errado aqui. Tô errado demais. Eu acho que esse grupo nem existe mais. Não deveria existir, pelo menos. Mas é engraçado. Eu não posso colocar isso no podcast? Não pode, eu achei que tá bom. História boa. Mas que é muito engraçado, porque tipo, hoje eu viro o Patata assim e falo, lembra quando... Eu falo, nossa, cara, não posso nem lembrar disso, porque é surreal. Assim. Aquelas memórias que você fica vermelho, só de lembrar. Mas eu acho legal falar da relação com os pais também, né? Eu posso começar falando da relação com meu pai, que é uma das mais saudáveis que eu conheço. Relações mais saudáveis, eu cumprimento meu pai com um beijo, desde que eu sou moleque. Mas mesmo assim, ainda existe um certo distanciamento, no sentido de, tipo assim, apesar de eu demonstrar muito carinho pelo meu pai, apesar de a gente se abraçar, quando a gente tá, sei lá, num restaurante, eu faço massagem no meu pai, sabe? Ou sei lá, em qualquer ambiente, assim, que ele tá sentado numa cadeira, eu vou lá e começo a fazer massagem no meu pai, tipo... Eu nunca encarei isso como uma coisa, sei lá, homossexual, igual algumas pessoas encaram. Tipo assim, tem amigos que têm vergonha, ou pelo menos tinham vergonha de beijar o pai no rosto. Né? Mas mesmo assim, eu nunca me senti livre, ou aberto, ou confortável para dizer eu te amo pro meu pai, por exemplo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito comum em vários homens. Apesar de você ter essa figura, que provavelmente nos primeiros 10 anos da sua vida é seu melhor amigo, é a primeira pessoa que você recorre quando você precisa de qualquer coisa, principalmente acho que para nós homens, né? Apesar de eu ter sempre uma ligação muito forte com a minha mãe. Meu pai era quem eu buscava por proteção. Tipo, sei lá, fica meio esquisito isso, né? Como é que você não consegue dizer eu te amo pra pessoa que é uma das mais próximas da sua vida, ou que você mais se importa na sua vida? O que cria esse ambiente, assim? Cara, eu não sei, porque, por exemplo, pra mim é muito diferente, assim. Eu sempre tive mais proximidade com a minha mãe, porque meu pai é muito machista mesmo, muito chucrão no interior, e eu não imagino fazendo massagem no meu pai, embora eu gostaria de fazer mesmo, não acho que é estranho isso, acho muito bacana, mas é falta de abertura total. A relação que eu tive com meu pai e que eu tenho até hoje, já fiquei tempo sem falar com meu pai, obrigado mesmo, inimigos. Mas hoje não, a gente eu sou mais adulto e entendo bastante coisas dele, assim, da sociedade da cidade que ele nasceu, cidade minúscula, totalmente do interior, vida do sítio mesmo. Não tive até hoje, assim, conversas com meu pai que falassem de sentimentos, sempre recorri ao meu pai para falar assim, pai, tô com um problema assim, ó, preciso comprar uma bateria, tô com um problema no meu carro, tô com um problema disso daqui, tô com um problema de dinheiro, mas sempre quando
eu fui falar coisa de sentimento foi com a minha mãe. Então, tô namorando. A primeira pessoa que ficou sabendo, primeiro, não foi nem meu irmão, eram minhas irmãs, minha mãe, aí o meu pai ficava sabendo porque alguém contou, mas tipo, não tinha assim, meu pai nunca, até hoje, não chegou assim, falou, meu, o que você sente, o que você tá querendo. Então, por outro lado, eu tive bastante mais velho mesmo, já convivi 13 anos com o pai da Thaís, assim, foi tipo, impressionante, assim, a relação que eu tive com um cara muito mais velho do que eu, tipo, de paixão, de amor mesmo, assim, sabe? Chorei muitas vezes na frente do pai da Thaís, ele chorou já na minha frente, a gente se abriu de maneiras amigo mesmo, assim, sabe? Amigo pai. Quando eu me separei da Thaís, eu conversei com o pai dela de um jeito que não tive amigo que conversou, assim, sabe? Quanto menos meu pai. Meu pai, quando ficou sabendo que eu separei da Thaís, ele falou, acontece, Gui, vamos aí. Tô falando muito mal aqui do meu pai, mas assim, cara, a gente entende que, pô, meu pai veio de um lugar muito bizarro, assim, sabe? Muito bizarro mesmo. Consigo entender muito bem hoje ele, tenho muito carinho por ele. Eu não vejo motivos pra gente brigar, assim, tirando o fato dele votar no Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele tem as questões lá, né? Difícil de entender, mas tem. É isso, cara, eu amo muito meu pai. Queria fazer uma massagem nele, acho que eu vou fazer. Quando eu for lá, acho que ele vai levantar da cadeira. Mas eu vou fazer sim, porque eu gosto pra caralho dele. É uma pena ele ser assim, é uma pena meu irmão ser assim também. Meu irmão é muito fechado, muito tipo. Meu irmão é amigo até a gente não falar de sentimento. Quando a gente fala de sentimento, ele trava, assim, não sabe se expressar, não sabe. É analfabeto mesmo, assim, de verbalizar o que sente, sabe? De amor, dor, paixão, tipo. Não tá muito no vocabulário deles, no meu pai e do meu irmão. E dos jovens que eu queria. Arnold Schwarzenegger mesmo, cara. E futebol. Era isso. Eu não tô meio parecido com o que você falou, tipo, minha relação com meu pai desde cedo sempre foi meio isso de, cada um no teu canto, a gente tá na mesma casa, a gente se gosta, a gente sabe que a gente se gosta, mas é tipo nas entrelinhas, né? Não é um se gostar velado. É um se gostar que não vai brigar, né? Era assim até as eleições desse ano, né? Mas entrei para as estatísticas. Mas assim, sempre foi uma coisa de tipo, sempre gostei do meu pai, mas é tipo a figura do pai, uma figura meio no pedestal ali, uma coisa meio, sei lá, tipo, uma admiração, mas e um amor de fraterno, assim, fraterno não, né? Paterno, é fraterno mesmo? Amor, sei lá, tem amor filial, sei lá. É amor filial, vamos botar aí assim, então. Mas é tipo isso, é tipo um amor que começa por uma questão não só afetiva, mas uma questão cultural ali, de tipo, teu pai, sabe? Tá no sangue. Tá no sangue, é teu sangue, tipo... E eu sou filho único também, né? Então isso acarreta muita coisa do tipo, só tem eu, então você já sabe desde que você é pequeno que é você que vai cuidar sempre, não vai ter mais ninguém pra dividir essa barra. Então assim, você tem toda essa questão com o pai, né? Só que eu não sei, pra mim eu tenho que assim, a gente vai crescendo e amadurecendo e a gente vai entendendo que os laços familiares, na verdade, pelo menos na minha opinião, na minha visão hoje, né, são laços que assim, existe o afeto, mas assim, quando realmente deve existir o afeto, sabe? Não dá pra gente forçar, não é forçar, mas tipo, não dá pra gente criar algo aqui, porque é um conceito, uma construção social, né, também, e você achar que tá vivendo aquilo quando você não vive realmente aquilo. Então, assim, se é pra ter afeto, vamos ter afeto de verdade. Não vamos ficar achando que, é porque é meu pai, e tipo, tenho que amar essa figura, sabe? Então, assim, tô falando isso tudo porque essa semana eu tive uma discussão forte com ele, foi muito duro, mas duro quanto eu acho que eu deveria ser, porque se não fosse tão duro, eu não estaria sendo eu mesmo, sabe? Tipo, defendendo os ideais que eu acredito, né? E óbvio que isso tem a ver com as eleições e o Bolsonaro, mas enfim. Então eu acho que assim, não é que eu não ame ele, mas eu não consigo passar por cima de coisas que estão acontecendo comigo. Enfim, em prol desse amor aí que vem, tipo, primeiro construído socialmente e depois sentido. Só que o sentido não é falado, então assim, é muito complicado essa relação. E tipo, talvez seja, sei lá, 90%
90% das pessoas nunca tenham parado pra pensar nisso, né? E tipo, Dia dos Pais, as datas que tem que estar com a família. E não, o pai é o exemplo. Só que não necessariamente. Eu vejo que eu tive muito mais exemplo da minha avó e da minha mãe do que do meu pai, assim. Não que ele seja uma pessoa ruim, saca? Mas tipo... mas não é Quando ruim, você para pra pensar friamente, não tem esse pedestal aí que as pessoas colocam os pais, né? Tipo, sendo filho, né? Filho, não tenho esse pedestal com meu pai. As pessoas dizem que o filho vai seguir os passos do pai, né? Não, pra mim isso não é regra não faz sentido. E, enfim, é meio isso. Minha relação com meu pai é meio essa hoje em dia, assim, de tipo, entender tudo que ele passou, entender que ele tem vários privilégios, ele foi mimado de certa forma e que muitas vezes a gente meio que tratou ele como filho, saca? Tipo, dando o que ele queria, muito o que ele queria e com uma relação meio complicada, bem velado tudo, né? Tipo, eu acho que fica tudo no achismo, não é nada às claras, né? Tudo meio que na tangente ali. Eu acho que é desse jeito, nas entrelinhas, e é um contrato que funciona dessa forma, só que isso não é legal, gente. Então é meio que isso. Eu acho muito curioso isso também, né? Da maioria das pessoas não ter essa abertura com os pais. E eu acho que isso também é muito construído para os próprios pais na relação com os filhos, né? Então, essa coisa de não demonstrar muito sentimento, de não saber lidar muito com esses sentimentos, já que você aprende tanto a não demonstrar que você acaba, quando você sente eles, você não sabe o que é, né? Eu acho que, soa muito ridículo isso que eu vou falar, mas homens também são vítimas do machismo e nossos pais não são diferentes disso, né? É claro que a gente não pode eximir ninguém da culpa de sei lá, cometer atos nocivos, principalmente para as mulheres, que são, obviamente, quem mais sofre com o machismo, mas é importante a gente dar um passo para trás e falar, peraí, o machismo também é ruim para mim, eu também deveria lutar contra isso, não só com interesse em melhorar a vida das mulheres, mas também melhorar a nossa própria vida, né? Sim. E, enfim, é isso. Ele não. Ele nunca. Ele jamais. Então, temos um programa. Temos. E bem-vinda de volta as meninas aí. E homens, vamos ouvir mais os programas, vamos ouvir mais as mulheres e vamos falar com mais homens, né? Então é isso, valeu, obrigado, Bárbara, obrigado, Thaís, por terem cedido esse espaço pra gente. A gente aqui tem que ceder, na verdade, pra vocês, mas obrigado, foi muito bom bater Valeu, esse papo. pessoal. Foi bacana a experiência aí. Espero que traga mais homens para ouvir mais mulheres falando e aprender como a gente aprende todo dia. Fechou. Valeu.